Boa noite, que a paz esteja convosco. Nós estamos falando um pouco sobre Ezequiel 34. Eu vou ler aqui alguns versículos disso. É uma palavra dura, que não dá meio para fugir, meio que, como diz meu neto, meio que. Bom, vamos lá. Filho do homem profetiza contra os pastores e diz, assim diz os pastores que não apacentam as ovelhas, mas apacentam de si mesmo, né? Nós ontem falamos um pouco da situação atual, onde muitos pastores, né, por receio, por medo, sei lá, o cabelo todo zoadão, por medo de perder as ovelhas, ou medo de corrigir a igreja, ser mais taxativo, né, naquilo que é a visão que a igreja tem sobre alguns assuntos, acabam agindo politicamente, permitindo aí, né, que vários grupos se formem. A gente estava esses meses aí estudando algumas coisas sobre a igreja lá no ministério, né? O presbítero André estava nos ensinando e ele usou muitas vezes o versículo, a questão do Coríntios, né? Que Paulo vai falando muitas vezes sobre os problemas da igreja, e aí quando chega no texto da ceia, ele diz assim, é lícito que essas coisas aconteçam para que o sincero se manifeste. Nós ouvimos muito essa expressão do presbítero André falando isso, né? E a gente sabe que há muitas coisas que acontecem que são lícitos, né? Que é bíblico que essas coisas vão acontecer. Para quê? Para que o sincero se manifeste, né? Como cantou Lulu Santos, a gente não conheceria a luz se não fosse a escuridão. Nós não conheceríamos o som se não houvesse o silêncio. Então, a gente só identifica os sinceros, né, quando eles se manifestam, porque existem os falsos. Se os falsos existem porque existe o verdadeiro, para que eu identifique o verdadeiro, eu tenho que saber que existem esses falsos e aí ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E aí, o verso 4 fala algumas coisas bem bacanas, diz assim, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, e a quebrantada não ligaste, e a desgarrada não tomaste a trazer, e a perdida não buscardes, mas dominai sobre elas com rigor e dureza, não é? Muitas vezes, nessa busca, né, dos pastores, essa jornada que nós temos aí, ministerial, é meio complicado, né? Quando eu comecei a falar, eu falei, é um caminho muito singelo, porque a gente tem que entender do lado pastoral também, né? A gente tem que entender o que acontece com o pastor também no processo da vida, para que a gente não seja injusto de condenar pessoas, né? Sem ao menos lhe dar a chance de se defenderem. Então, como eu falei, alguns desses pastores são frutos de uma desordem, né? Foram ungidos despreparados, não tinham chamado, não tinham vocação, e nas atitudes de hoje isso prova, né? É provado que eles não tinham esse chamado, não tinham essa vocação. Paulo diz que até a oferta ela não pode ser por necessidade, mas eu conheço meia dúzia de pastor ou mais que foram ungidos por necessidade. Não é nada, eu preciso, o presidente ou o dirigente da congregação precisava fazer alguma outra coisa, eu vou ungir essa pessoa para ficar no meu lugar, porque eu preciso ter alguém aqui. Isso não é um argumento válido para a Bíblia e nem para Deus, não é? Isso foi só um erro que um homem cometeu, e aí esse homem é jogado no campo de batalha, e infelizmente ele vai se dar mal, né? Ele não tem preparo para isso, né? Existe algumas meias verdades que a gente precisa entender para falar sobre isso, e a gente esbarra sempre, né? Eu não sei se foram os comodistas, né, que começaram com isso, ou se foram os rebeldes que começaram. Eu sei que vem do inferno, né? Eu sei do inferno, mas qual é o canal que vai ser usado para estabelecer isso como verdade dentro da igreja? Eu não sei muito bem. Que é a tal do que Deus não escolhe o capacitado, mas capacita o escolhido, não é?
Eu sempre digo isso e a gente precisa compreender o que isso quer dizer, né? Por exemplo, Deus não escolhe o capacitado. Puxa, peraí, eu sou administrador de uma empresa. Se eu não vou escolher alguém capacitado, eu tenho certeza que a minha empresa vai dar errado, né? Eu, por exemplo, passei por uma cirurgia agora, o mês passado, onde eu fiz a cirurgia da catarata. E eu não coloquei os meus olhos na mão de um pediatra formado, né, que não tem formação na parte oftalmológica, não é? Eu não coloquei meus olhos na mão de um ortopedista. Eu até acredito que um multiprofissional poderia ser ortopedista e oftalmo, conhecer dessa parte, né? Não estou desclassificando nenhuma das profissões, mas eu fiz com um corpo de docentes, né? Pessoas que são específicas ali na área da oftalmologia na Santa Casa de São Paulo. Eu agradeço pela equipe que participou, né? Desde da primeira cirurgia até agora a final. Mas não foi qualquer pessoa, eu não fui no açougue, por exemplo, fazer cirurgia, né? Foi alguém selecionado, alguém que tinha capacidade. E eu sou uma pessoa que não poderia ter muita opção de escolha, né? Eu não tinha condição de ter um tratamento, escolher, por exemplo, alguém formado em Harvard, se bem que na equipe da Santa Casa tem um doutor que é formado lá, né? Mas assim, uma equipe mais... como é que eu posso dizer? Com todos os recursos modernos, né? Eu não tinha essa opção e eu tive que confiar nesses daí. Mas eu também escolhi alguém que seja capacitado. Então, se Deus não escolhe o capacitado, eu acho que Ele sempre está preparando para ter problema. Mas vamos, né, entender o pensamento da massa quando ela diz Deus não escolhe o capacitado, porque elas vão citar Davi, vão citar Miqueias, vão citar as desculpas, né, de Jeremias, as desculpas de Moisés, e aí eles não tinham preparo, mas Deus os escolheu. Tá, então vamos pegar um clássico aqui, né, porque Davi, a gente já falou ontem, quando ele tem uma situação em que o leão vem comer a ovelha, ele vai e tira da boca do leão, quando vem um urso ele tira, né, tudo isso é Deus trabalhando na vida de Davi, capacitando. O fato de ele ser pastor de ovelhas já era uma forma de Deus trabalhar na vida dele, né, pro próprio cargo que Deus tinha para ele. E, na verdade, Deus diz isso quando o profeta vai ungir, né? Ele falou, eu escolhi um homem já para mim, né? Então, Deus já tinha escolhido ele. Então, vamos usar um outro exemplo, José, né? José era um sonhador, ele conta o sonho para sua família, né? No primeiro, ele viu seus irmãos se prostrando lá, né? Simbolizando seus irmãos, foram fáceis de entender. No segundo sonho que a Bíblia relata dele, ele vê as estrelas, mas ele vê o sol e a lua, né, representando o pai e a mãe dele. A Bíblia diz que Jacó não compreendeu muito bem, até porque pela cultura da época, como que um pai pode se prostrar a um filho, né? Mas a Bíblia diz que Jacó guardou isso no coração. E aí, Deus tinha um plano na vida de José, certo? Ele ia usar José e ele ia capacitar, né? Vamos nos apoiar na visão de que Deus capacita, né, o escolhido, não escolhe o capacitado. Vamos achar uma base para concordar com essa palavra. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai capacitar José. Né? Ele tem capacidade de ser o governador do Egito? Não, ele não tem. Deus escolheu ele para isso? Sim, Deus escolheu. Como que Deus vai capacitar ele? Bom, simples. Deus vai fazer o seguinte. Deus vai trilhar um caminho e os ciúmes, né, da família do José faz com que eles tenham um plano lá, né, de vender a José e falar para o seu pai que ele tinha morrido. Pegam lá uma capa que o Jacó tinha feito para ele, eles são de sangue de animal, e levam e diz que José morreu. E aí José é vendido, né, para trabalhar na casa de Potifar, do egípcio lá. E Potifar tem lá, né, tudo o seu governo da casa, ele entrega a José. Veja, José vai liderar o Egito, mas a gente percebe que por onde ele vai passando, ele tem esse instinto de liderança. As pessoas reconhecem nele esse instinto de liderança. Tanto é que na casa de Potifar, abaixo de Potifar,
né? Tudo era dele, ele só não podia usufruir dos benefícios particulares de Potifar, que era sua esposa, né? Algumas outras coisas deveriam estar inclusas nisso. E aí o que que acontece? Ele está sendo treinado lá. Só que o que aconteceu foi que o diabo, né, achou uma situação, colocou um desejo no coração da mulher de Potifar, ela tenta José, ela não consegue êxito, então ela arma uma cilada, inventa uma mentira. É porque geralmente os perturbados de mente, quando eles querem derrubar alguém que tem de Deus, alguém que manifesta de Deus a virtude e o poder, eles têm que mentir. Eles não podem usar os argumentos da Bíblia, porque os argumentos da Bíblia não condenam, mas aprovam aqueles que eles estão querendo derrubar. Então ela mente e ele vai parar na prisão, não é? Olha só, isso é Deus capacitando José, não é? Isso é Deus capacitando aquele que ele vai usar como príncipe do Egito. Então ele vai ser lançado na prisão, ele vai viver como prisioneiro. E na prisão ele vai ser o quê? Chefe. Né? Ele vai tratar dos negócios. É unção, é chamado, é vocação isso. A gente percebe, é notório, que a pessoa tem esse ar de liderança pelo currículo dela fora da igreja, né? Ou fora do ministério, ou por onde ela passa, né? Às vezes é criado dentro da igreja, poucos os que são criados dentro da igreja permanecem na sua juventude, mas alguns podem sim acontecer isso, e a gente vai perceber o chamado pastoral quando essa garota, ela tem essa liderança, né, natural, é uma coisa natural dela, né? Há quem diga que o líder pode ser formado, mas geralmente é um processo natural sobre a pessoa. E ele vai ser líder, vai tratar dos negócios lá no cárcere também. Lá no cárcere ele vai provar, né, algumas experiências doloridas. Por exemplo, ele ajuda o copeiro, né, e ajuda lá o padeiro. Só que o cara, quando sai da prisão, ele esquece, né, esquece de José e ele fica lá. E aí então, né, Deus que o escolheu, que agora já o capacitou, vai colocar ele como príncipe do Egito. Não é? Então veja que todo o processo é trilhado, mas para que se apodere disso, ele já tinha que estar preparado. Davi é ungido ainda adolescente, passa por todo o processo de fugir, de conquistar, de vencer, de chamar a atenção, cai na graça do povo de Israel. Então depois Deus coloca no trono. Moisés, ele é levado, né, a mãe dele não mata, as amas não matam ele depois é levado no cestinho betomado lá no riacho, depois a filha do faraó acha, ele vai ser criado pela sua própria mãe, lá vai conhecer a cultura dos judeus, ele vai conhecer toda a ciência do Egito. E aí ele está preparado? Não, 40 anos ele não está pronto, ele não está capacitado ainda, mas ele já conhece a ciência do Egito e ele já conhece a cultura dos judeus. Aí ele sente saudade do seu povo, ele vai tentar ajudar um judeu que está sendo castigado por um policial romano, por um soldado romano, egípcio, por um soldado, acaba matando. No outro dia vê 2 judeus brigando, ele vai lá e percebe que o seu homicídio tinha sido revelado, não era uma coisa oculta, e então ele foge para o deserto, não é? Vai virar pastor. Eu acho que pastor e rei tem sempre a mesma função, assim, né? São bem parecidas essas funções de governo, de liderança. Um reino com um rei fraco é um reino que não vai para frente. Um rebanho com um pastor fraco é um rebanho que não vai para frente também, não é? Então, agora ele vai ser colocado lá para o rei. A gente vê isso em Moisés, né, que passou pelo deserto, depois Deus chama ele. Quando Deus chama ele, 80 anos, ele está capacitado, não é? Deus não vai capacitar ele depois dos 80 anos. Deus levou 80 anos capacitando Moisés para que depois dos 80 anos ele pudesse ser usado como Deus queria. Então, se Deus capacita o escolhido, com certeza ele capacita o escolhido. Mas ele vai só pôr o escolhido no lugar que é de devido dele, quando ele estiver pronto. Não é?
senão seria até injustiça. Pensa eu pegar o meu neto, né, de 2 meses de idade e querer que ele governe o mundo. Não tem como, né? Tem que ter um preparo, tem que ter conhecimento. Nós vamos agora passar por uma eleição no Brasil e eu de todo o coração espero que esse fascínio se acabe, né? Essa ilusão que está se acabe, em que os brasileiros, o povo brasileiro, consiga antes de votar fazer uma análise das propostas que são feitas pelos seus candidatos, não é? Eu não vou deixar de votar em A ou B porque o A ou o B está defamando o outro e agora eu vou seguir a defamação. Não, eu quero ver o projeto que tem. Seja o A ou seja o B, né? Ou seja o C, o D, o E, o F, né? Eu quero votar em alguém que tem um projeto bacana, que eu acho legal para o Brasil, não é? Eu não quero um governante que governe só para o povo evangélico, né? Quem defende o povo evangélico verdadeiro, original, é Deus. Se não fora o Senhor, ora diga Israel. Eu não preciso de um presidente defender a categoria evangélica. Um presidente da nação, ele tem que governar bem para a nação. Ele tem que olhar para os evangélicos, mas eles têm que olhar para o umbandista, ele tem que olhar para o católico, ele tem que olhar para a testemunha de Jeová, ele tem que olhar para qualquer outro tipo de religião, pessoal da Sheichonoye, budismo, ele tem que olhar porque ele governa uma nação, ele não está governando uma religião. Se ele fosse governar uma religião, aí teria que ser um pastor que realmente, né, fosse cristão verdadeiro e que seguisse a palavra de Deus e desse exemplo de cristianismo, não é? Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos um presidente que governe uma nação que é formada por diversas religiões, por diversas culturas, por diversas raças, por diversas nacionalidades, né? Uma nação que abriga dentro da sua história várias nacionalidades. Nós temos pessoas que vêm de países próximos para cá e também merecem respeito, né? Bem perto aqui de onde eu moro, tem uma comunidade se formando e há bastante pessoas. Eu tenho por mim que são bolivianos, eu não conversei com eles, mas o aspecto deles são de bolivianos. E o presidente do Brasil precisa ter uma política para ajudar essas pessoas, não é? Então, a gente tem que entender isso, não é? Agora, o que acontece? A gente tem que olhar quem é capacitado para fazer isso, não é? Eu vou ser bem franco, né? Que a gente fica... Não, eu vou ser bem franco. Hoje no país, a gente tem 2 prováveis candidatos a presidente, não é? Quando a gente vê as pesquisas, quando vê, tem 2. Pode ser que dê uma zebra, pode ser que um terceiro entre e vá disputar o segundo turno. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado na sua devoção política, não é? Só que nós temos dois candidatos. Esses 2 candidatos já foram presidente, um já foi e o outro é. Aí basta você olhar para a história e ver o que um fez e o que o outro fez. Porque é o que vai acontecer. Ou o que vai continuar fazendo o que está fazendo, ou que o ex-presidente vai entrar e vai fazer o que fez. Aí você analisa, você tem dados históricos para poder comparar os dois. Não é? Você tem dados, você entra no Google, você pesquisa e você vai ver, não é? Existe os prós e existe os contras para os dois, não é? Então, antes de ir para a urna, faça uma pesquisa, analise, pelo amor de Deus. Deus vai escolher? Vai, mas ele vai usar a gente para colocar quem ele quer lá, não é? Então, que a gente consiga fazer isso. Enfim, então tem um grupo de pastores que não são capacitados para isso. Se eu pudesse, né, carinhosamente, aquilo que Paulo diz, né, colocar de lado e instruir como se instrui um pai. Se o meu pai estivesse no grupo desses pastores, eu diria para ele o seguinte: pai, entrega o pastorado, não é? Você não tem capacidade, você não tem chamado, você não tem vocação, sabe? Entrega. Ou, se você quer continuar com o pastorado, porque a unção, ela é, né, a unção é sem arrependimento, né? A vocação
Acho que é. Depois eu vou achar direito. Mas eu sei que a unção, ela é sem arrependimento. Uma vez ungido, não tem como desungir ninguém, não é? Por isso que a gente, às vezes, fala daqueles ministérios que não aceitam a consagração, né, a unção que é feita em outro ministério. Depois a gente tem papo para falar sobre isso também. Mas o importante é que eu diria para ele, falava, entrega, né? Tem bastante pastor que eu conheço bastante pastor, irmãos. Mas tem bastante pastores que eu daria esse conselho para eles. Diria, olha, entrega. Não é o seu chamado, não é a sua vocação, não é o que Deus tem para você. Isso é uma coisa que te colocaram, te impuseram, você aceitou, mas isso não está legal, né? Não está legal. Depois a gente vai analisar um monte de coisas aí e a gente vai ver aí, então, algumas coisas que a gente deve prestar muita atenção com isso por causa do nosso ministério. Deixa eu ver que hora que é aqui, ainda falta um pouquinho. Então, o que acontece? A fraca, no versículo 4, a fraca não fortalecesse, a doente não curaste e a quebrantada não ligasse. Existem igrejas, irmãos, e eu posso falar porque eu conheço igrejas assim, que a pessoa chega na igreja. Então vamos lá para Conchichina, né? Conchichina é sempre o meu refúgio. Então Mariazinha chegou na Conchichina, não é? Mariazinha, ela não tem uma experiência espiritual, não conhece texto bíblico, ela é uma pessoa que está saindo de uma outra religião, não tem um conhecimento dos parâmetros evangélicos, e ela vem para a igreja e ela quer servir ao Senhor, glória a Deus por isso. Só que Mariazinha, ela não tem tanto conhecimento, mas ela é habilidosa com a palavra. E ela é muito carismática. Então, quando ela fala, ela decorou um hino, 2, 3 versículos. Quando ela manipula a Bíblia, ela leva as pessoas a ter carinho pela pregação dela, não é verdade? Mas ela chegou, ela está ferida, ela está machucada, ela veio para a igreja, ninguém vai para a igreja, irmãos, sabe? Esse negócio de eu acordei um dia e falei, nossa, Deus é tão bom para mim, eu vou para a igreja. É muito difícil, não vou dizer ninguém porque eu não gosto de generalizar, mas muitos poucos são que despertam por isso, não é? Geralmente a gente chega na igreja e chega quebrada, por isso que mas era bandida, era ladrão, era não sei o que, agora tá na igreja, a gente se arrebentou tanto lá fora e a gente veio para a igreja. E aí quando você chega na igreja, você precisa ser tratado, não é? Às vezes você tá fraco, você precisa se fortalecer, você tá doente, você precisa ser curado. O que a gente vê de pregadores doentes, né? Pessoas que sofrem de mania de perseguição, pessoas que sofrem de complexo de inferioridade e que nunca foram tratados, né? Acho que nem sabem que passam por isso, né? Tem um complexo lá na psicologia que chama complexo dourado, que é o cidadão que sempre se mostra melhor, que sempre se mostra mais do que as pessoas. Isso é um complexo de inferioridade disfarçado. Ela tem que se mostrar mais para que as pessoas não vejam o quão pequena ela é por dentro, né? Então ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada. E muitos pastores não veem isso, né? Nas igrejas pentecostais, como a gente é baseado, né, em se revestir. A igreja pentecostal, ela tem por visão você ser cheio do Espírito Santo. Então você chega na igreja e ele quer que você jejua e que você ore, né? Mas vai jejuar, o que é o jejum? Como que eu faço o jejum? Mas o jejum você faz assim, assim, aí tem 200 mil tipos de jejum, e a Bíblia fala assim, existe alguns jejuns, então bora para a Bíblia, como é que eu jejuo? Você saberia me dizer? Agora, se você fosse questionado o que é o jejum bíblico, você saberia dizer? Como é que funciona? Como é que foi estabelecido o jejum? Você sabe como é que funciona isso? Tem muita gente que não sabe. Diz que jejuou. Tem pessoas que dizem que jejuou. Eu conheci um presbítero, um exemplo de fé para mim, não é? Mas ele tinha algumas coisas que a gente não concordava. Por exemplo, era o jejum dele. Ele ficava até o meio-dia sem comer nada. Isso quase todos os dias. Então ele ficava até o meio-dia sem comer, tomava café com 2 pãozinhos ao meio-dia, 1 hora e ia almoçar. Gente, peraí, né? Isso não é um jejum que agrada a Deus, né? Não é nenhuma coisa que a gente deva fazer isso, né? A gente tem que entender que existem outras
finalidades do jejum, que a gente também precisa estudar sobre isso, e o modo correto de se fazer. Não vou falar disso agora, mas existe tudo isso. Então as pessoas são levadas a isso e não são tratadas. Tem pessoas que estão dentro da igreja, pessoas com 30, 40 anos de evangelho, não é? E que sentem mágoas do pai, da mãe, que lembram de histórias de dor e sofrimento de 40 anos atrás, gente, não é? De 40 anos atrás. Essas pessoas são feridas, elas estão fracas, elas estão doentes, mas muitos pastores não veem isso. Triste, mas é verdade. Então, pastores, amigos, né? E quando eu falo pastor, né? A gente pensa sempre em alguém que tem esse título, né? Eu apanho porque tem. Mas quando eu falo pastor, eu falo de todo o corpo de obreiro, né? Às vezes a gente vê pessoas que são chamados para missionários. Ah, o cara é missionário. Mas ele não vai daqui na Bahia porque não pode, né? Está envolvido com trabalho secular, não pode ir. A gente vai condenar ele. Às vezes está numa igreja que não tem condição de mandar missionário. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão pregar se a gente não enviar? Não é? Porque às vezes a gente não tem essa cultura de sustentar o missionário. A gente acha que é errado o missionário receber a prebenda, né? A pastoral, né? Quando é o obreiro que aqui no Brasil é assim, né? Você não tem o direito de um salário. Seja lá quanto você for ganhar, você ganha uma prebenda e aí sim, então você vai sobreviver com isso. Mas muitos missionários não têm isso, não é? Muitos missionários não têm o suporte para ir daqui. Deixa eu ver, eu estou em Franco da Rocha, daqui em Jundiaí para pregar a palavra, né? Por quê? Porque se ele tiver que passar o dia lá, ele não tem como fazer uma refeição, ele não tem como pegar um transporte, porque o ministério não tem condição. E aí quer ungir pessoas a missionário? Você tem que ter missionários que você possa sustentar, que você possa enviar para as missões, né? Para as viagens missionárias, né? Existe missões urbanas? Existe, glória a Deus, sustenta o seu missionário para ele fazer missão urbana, né? Pague para que ele possa ter essa liberdade de percorrer as igrejas que você tem. Às vezes você tem 5, 6 congregação, 10 congregação, 20, né? Tem aí, eu ouvi falar aí de uma igreja que tem 30 mil congregação, muita igreja. Dá para esse missionário andar bastante por aí, pregando a palavra de Deus, fazendo discípulo, mas ele precisa ter liberdade, precisa ter alguém que custeie isso, né? Porque é caro. Por exemplo, eu estou aqui na cidade de Francisco Morato, às vezes eu sou convidado, né? Eu quero ir congregar com meus amigos aqui em Franco da Rocha, mas é contramão, e para mim ir lá eu tenho que pegar 2 ônibus, né? 2 para ir, 2 para voltar. Então, se não tiver como custear isso, é pesado, não é? Não vai ser sempre que eu vou ter condição de ir. Então, se eu tivesse por obrigação, eu vou porque são meus amigos e eu gosto de cultuar com eles. Mas se eu fosse membro dessa igreja, seria pesado para mim. Então, a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa entender tudo isso. E os pastores precisam olhar, atentar para isso. Então, ontem nós vimos, né? Não unja ninguém sem capacidade. Não unja ninguém porque você precisa viajar, porque você está doente, porque alguém tem que tomar conta da igreja. Não, não faça isso. Unja uma pessoa que você perceba que ela tem um chamado, ela gosta de fazer a obra do Senhor, ela gosta de estar na igreja, né? Eu tenho que falar, é polêmico, mas eu tenho que falar, não é? Eu sei que tem muitos pastores que têm trabalho secular, eu sei que muitos não querem, né? Eles nem querem participar do dinheiro do dízimo da oferta da igreja, por isso trabalham. Mas se o pastor trabalha, ele tem pouco tempo para cuidar da ovelha, não é? É por isso que as igrejas maiores e mais centradas na palavra de Deus, né? As igrejas mais tradicionais, vamos colocar assim, ela tem essa prebenda pastoral, né, que é para que o pastor tenha a liberdade de pastorear, né, não precise trabalhar fora, porque demanda tempo, você fortalecer a ovelha, você curar a ovelha, você ir atrás da desgarrada, você trazer a perdida, né, buscar a perdida, tudo isso demanda tempo, e se você trabalha fora,
você talvez não consiga realizar o seu ministério como que é. Existem muitos que conseguem, muitos que conseguiram, e nós louvamos a Deus por isso, né? Não estamos aqui para sermos taxativos, nem para impor nada. Não, só pode ser pastor se viver da obra. Não, não é isso, né? Mas seria bom que todos os pastores tivessem salário da obra, né? A prebenda pastoral. Foi. Não, eu tô falando que eu já passei, mas eu tô falando pra você gravar. Ah, tá. É minha neta que está aqui. Seria bom que todos os pastores e os missionários tivessem essa prebenda para que eles pudessem se dedicar totalmente à obra do Senhor. Não é? Seria muito bom que qualquer igreja evangélica tivesse essas condições. A gente não estamos dizendo aqui, né, que quem não tem está errado, mas seria bom que tivesse, porque aí esse pastor poderia fazer a obra do Senhor integralmente e com certeza, né, seria um ministério melhor, né? Lógico que seria melhor. Pense no seguinte, se eu trabalho com educação física e sou personal trainer e tenho que estar em atividade o dia inteiro, o meu organismo é melhor do que um cidadão que vai uma vez de domingo, né, faz um Cooper lá na praça do seu bairro. E qual organismo é melhor? O meu que está diariamente, tem mais exercício, mais habilidades para isso. Então seria bom isso. Então não unja quem não tem capacidade, não unja por amizade, não consagre alguém, não separe alguém, não é? Se ela não tiver os gabaritos da Bíblia. Antes de você ungir alguém, leia lá Atos dos Apóstolos, capítulo 6, leia 1 Timóteo, capítulo 3, leia 1 de Pedro, né? A parte que é 3, dos 3 ao 5, que fala sobre isso. Você vai perceber que são características que uma pessoa tem que ter para ser líder, para ser pastor, né? E tem que ter esse chamado, tem que ter essa vocação, tem que gostar, né? De fazer a obra de Deus. Já vi pastores dizendo que não gostam de fazer visita, pastores que dizem que não gostam de orar. Eu não entendo como chegar a ser pastor se tem essas dificuldades pessoais, não é? Eu não consigo compreender quem foi que ungiu essas pessoas e por que ungiram, né? Imagina um pastor que não gosta de orar, gente, misericórdia, não é? A gente pega o exemplo de Cristo, ele fazia todo o seu trabalho durante o dia, e à noite ele se ausentava para poder orar. Paulo, ele fala muito sobre oração, muita gente, né, no longo da história da igreja, se destacaram por causa das orações. Então, um pastor que não gosta de orar, eu nem preciso dizer que vai ser um péssimo pastor, não é? Um pastor que não gosta de estudo bíblico. Gente, como assim? Não é? Se o pastor não gosta de estudar a Bíblia, se um pastor não gosta de falar dessas coisas, fica difícil, né? Fica muito difícil de cumprir com um pastorado assim. Oi, amor, tudo bom? Que bom que você está aí. Então, precisa. Então, não unja ninguém que não tenha capacidade, não unja por amizade, não unja por parentesco, não unja pelo benefício financeiro, não faça política, tá? Eu já disse aqui, eu participei de muitas unções, né? Unção, consagração, para obreiro, de muitas. Hoje eu me dou o direito de não participar. E se eu estiver ajudando algum pastor que é meu amigo, né? Eu sempre tenho comunhão, graças a Deus, com alguns pastores. Então, às vezes eu vou visitar num culto especial, ou eles vão fazer um batismo, eles me chamam, ou eles vão fazer uma consagração, eles me chamam. Então, eu estou sempre participando disso. Mas se eu for participar de uma consagração e eu perceber que aquela pessoa não traz as qualidades que a Bíblia diz, então eu me dou o direito de não participar. Eu me isento, eu não levanto, não vou orar, não vou consagrar, não vou derramar óleo na cabeça de alguém que eu sei que não tem capacidade. Eu acho um crime isso, né? Acho um crime eu colocar um peso sobre uma pessoa que não está pronta para carregar. Então eu não participo mais disso, entendeu? Tenho muita dor no meu coração, já orei muito a Deus para que eu pudesse me sentir perdoado de ter feito isso, né? Conheci muitas pessoas que foram consagradas e que infelizmente acabaram aí de uma forma muito ruim, né? Porque não estavam prontas e eu não quero mais ter esse peso sobre mim, né? Então, amizade, parentesco, benefício financeiro, isso não é meta para que você consagre ninguém. Leia a Bíblia, leia lá Atos dos Apóstolos capítulo 6, leia
a 1 Timóteo capítulo 3, leia a 1 de Pedro. Depois tem toda a Bíblia, né, para que você possa ler, para que você possa aí ser capaz. Observe o comportamento do cidadão, da cidadã. Veja se eles são pessoas mansas, né, que são pessoas que trazem as marcas de Cristo no seu corpo, ou se são pessoas que realmente, eu nem sei como é que alcançam isso. Quer dizer, eu sei, né, são esses despreparados gerando despreparados que vão gerar despreparados, e isso vai até Cristo buscar a igreja, né? É uma ilusão se achar que não vai ter esse povo para perturbar a igreja do Senhor, porque eles vão existir sempre, né? E a gente tem que tomar esse cuidado. E aí você, né, que permite ser consagrado a um obreiro, principalmente ao pastor, né, que é o tema que nós estamos usando aqui, cuide das ovelhas, né? Quer ser um bom pastor? Dê a vida pelas ovelhas, ou você não vai ser, não é? Digno é o trabalhador do seu salário. E se você não trabalha como pastor corretamente, se você não cuida, se você não fortalece, se você não trata da doença, se você não liga ao quebrantamento, se você não vai atrás da desgarrada, desculpa, meu querido, você é um pastor que vai provar o ai do Senhor, e isso é muito duro, não é? Muito duro. Eu queria privar você dessas coisas. Bom, dito essas coisas, eu acho que a gente já pode refletir, e quem sabe amanhã, quando eu estiver peregrinando pelo meu bairro ou pelas ruas próximas aqui, eu vejo alguns pastores, né, visitando pessoas que estão doentes, pessoas que estão necessitando, né? Existe um outro problema que a gente vê muito, e eu vou falar com aquele respeito e aquele temor de sempre, não é? É muito fácil, por exemplo, eu congrego, né, minha esposa é missionária, eu sou pastor, e a gente tem bastante pessoas que são da obra de Deus, não é? Mas aí, por exemplo, minha filha está congregando na Batista lá em Pirituba. Então, é muito fácil, às vezes, alguém que eu gosto, né, um amigo meu que se desvia, eu ir atrás, fazer uma oração, mas às vezes alguém que não é tão amigo se desvia e eu ignoro isso. E quando eu sou pastor de uma igreja, que eu faço essa acepção, né, que Tiago proíbe ter a fé do Senhor fazendo acepção, né, não é só dentro do templo, não, é nas condutas que a gente toma no dia a dia. Então, se eu vou visitar um e não vou visitar o outro, imagine o estrago que eu causo na vida daquele que eu não fui visitar, né? Que às vezes já era ferido, que já era fraco, que já estava quebrantado e que estava se desgarrando, e eu vou dar o chute final, dizendo assim, ó, você para mim não importa, mas o meu amigo ali eu vou atrás, o meu amigo eu oro com ele, o meu amigo eu dedico minha oração a ele, se ele precisar de mim, eu vou junto, né? Quando eu precisei dos meus pastores em Parada de Taipas, pastor Romildo, pastor Paulo, pastor Júnior, né? Eles foram fazer campanha comigo de oração no monte. Então, quer dizer, então por eles eu faria a mesma coisa, mas será que eu faria por outros também, né? Será que eu sou o tipo de pessoa que eu faço com que a luz brilhe para o justo e os injustos? Será que quando eu me dedico a orar e interceder por alguém, eu lembro de pessoas? Eu vou orar por aqueles que saíram da igreja, mas será que eu lembro daqueles que muitas vezes me criticaram, daqueles que muitas vezes combateram meus ensinamentos, daqueles que muitas vezes disseram que eu não tinha capacidade para ser pastor? Imagine que um pastor vive do jeito que o Senhor vive, né? Será que eu lembro deles? Ou será que eu só lembro daqueles que o Senhor, pastor Alexandre, o Senhor é uma bênção, hein, pastor? Oh, glória a Deus, gosto de ver o Senhor pregar. É poucos, né? São poucos. Mas será que eu lembro desses poucos ou será que eu consigo lembrar de todos, não é? Porque eu não posso ser injusto com ninguém, nem posso fazer acepção. Então você, pastor, cuide das ovelhas. Nós vamos falar um pouco mais disso amanhã, não é? Não é um assunto que se esgota tão fácil assim, mas eu acho que a gente conseguiu compreender, não é? Que a falta de capacidade, a falta de preparo, muitas vezes, nos leva a ter essa posição insensível acerca das ovelhas do Senhor. Então eu te espero amanhã a partir das 22. Hoje eu entrei um pouco atrasado, né? Por conta que eu estou cuidando da minha netinha. Ela também é dodói. Vem cá, dá um Pai do Senhor para os irmãos. Dá um Pai do Senhor para eles. Fala, Pai do Senhor. Então, e ela também é adoentada e eu estou
Eu tive que fazer uma massagem no pescoço dela, que ela estava se sentindo engasgada, por isso que eu atrasei um pouco. Os irmãos me perdoem, mas amanhã, se Deus quiser, a partir das 22 horas, nós estamos aqui para falar sobre isso, de como um pastor deve cuidar das suas ovelhas, porque nós temos que tomar cuidado com o nosso ministério. Ele é a chave para nós entrarmos no céu. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.